disponíveis hoje no mercado dão à soldagem Mic-Mag possibilidades de melhores resultados e maior rentabilidade. Para atingir este objetivo, é preciso saber como funciona uma máquina de solda Mic-Mag e como ajustá-la corretamente. Na soldagem Mic-Mag, forma-se um arco muito quente entre o material base e o eletrodo alimentado continuamente. O arco pode atingir temperaturas de até 8.000 graus Celsius, que fornecem uma energia suficiente para fundir o material base na junta da solda. Na soldagem Mic-Mag, a área de fusão e o eletrodo ficam protegidos do efeito adverso do ar atmosférico por vários gases de proteção. A específica combinação de gás de proteção, junta de solda, material de base e tipo de eletrodo determina o ajuste da máquina MIG. Como funciona a nossa máquina MIG? Em princípio, para a soldagem MIG são combinados dois parâmetros: voltagem e velocidade de alimentação do eletrodo. A máquina MIG está construída de tal forma que o ajuste da velocidade de alimentação de eletrodo produz também variação da corrente, o que não deve ser esquecido. O equilíbrio entre a voltagem e a velocidade de alimentação do eletrodo tem de ser correto para obter um arco estável e sem respingos. Porém, a energia total deve ser ajustada para que o fornecimento térmico à peça de trabalho seja o desejado. Neste diagrama, o eixo vertical representa a voltagem. E o eixo horizontal, a velocidade de alimentação do eletrodo e a corrente. Quando se faz um ajuste de voltagem e a velocidade de alimentação do eletrodo, a parte colorida indica o calor do arco. Se a tensão ou a alimentação do eletrodo são alteradas, o efeito do calor no arco também é alterado em grau correspondente. Cada nível de tensão corresponde a uma velocidade de alimentação do eletrodo que queima no arco de forma estável. Esses pontos de interseção, onde há um equilíbrio entre a tensão e a velocidade de alimentação do eletrodo, são os pontos de trabalho. Se mantermos a voltagem e alterarmos a velocidade de alimentação do eletrodo, vemos que o arco fica estável até um determinado limite. Podemos também manter a velocidade de alimentação do eletrodo e alterar a voltagem e, mesmo assim, o arco permanece estável com um determinado limite. Estes pontos extremos de tolerância formam o limite máximo externo da zona de trabalho, onde devemos nos manter para se obter um arco estável. A zona de trabalho definida é válida unicamente para uma combinação determinada do eletrodo e do gás de proteção. A mudança destes fatores altera a zona ideal de trabalho. A zona alaranjada, como dissemos, representa a quantidade de energia transferida à peça. Assim, só um arco estável não é suficiente. A transferência térmica tem de ser também correta. A transferência de calor necessária à soldagem é determinada pelo material de base e sua espessura, pelo tipo de junta, pelo diâmetro do eletrodo, pelo gás de proteção e pela posição da soldagem. Os valores exatos
de partida para o ajustamento da voltagem e a velocidade de alimentação do eletrodo são dados pelo fornecedor da máquina ou então nas tabelas de soldagem. Quando soldamos, é impossível ver em que parte da zona de trabalho nos encontramos. Temos, assim, de nos concentrar no arco, no ruído. E no resultado da soldagem para avaliar corretamente. Antes de começar a soldar, é importante verificar se o gás de proteção é o adequado para o material de base a ser soldado. Para a soldagem de aços inoxidáveis, por exemplo, o gás de proteção não deve ter alto conteúdo de dióxido de carbono. O carbono é absorvido pelo material soldado, que perde a sua resistência à corrosão. Para a soldagem do alumínio, emprega-se um gás inerte, como argônio ou hélio. A AGA fornece tabelas para a escolha correta dos gases de proteção. Nos exemplos que daremos a seguir, H-mix, mistura de argônio e dióxido de carbono é utilizada. Para iniciar, focalizamos um ponto de trabalho conveniente, tendo em vista o gás de proteção, o eletrodo e a peça a ser soldada. Este ponto de trabalho estabelece um arco estável e o metal base fica corretamente fundido. O arco tem um comprimento adequado e o eletrodo é transferido por curtos circuitos regulares. O resultado é uma soldagem lisa e plana, sem respingos e excelente penetração. Mudamos agora as condições, aumentando a voltagem, porém mantendo a velocidade de alimentação de eletrodo. A voltagem é muito alta com relação à velocidade de alimentação de eletrodo. A velocidade de alimentação do arame não coincide com o seu ritmo de fusão. O arco é muito longo e instável. Ocorrem curtos-circuitos, irregulares e muitos respingos. O resultado é um cordão muito baixo, com mordeduras visíveis nas bordas e um excesso de respingos. Para voltarmos à zona de trabalho, temos de aumentar a corrente, ou seja, a velocidade de alimentação do arame. Obtemos novamente um arco estável, mas o ponto de trabalho ficou a um nível mais alto. A transferência de calor do arco é maior do que no ponto de saída e o arco ficou demasiadamente quente para a peça. Em materiais finos, há perigo de perfurações. Voltamos agora para o ponto de trabalho original. Baixamos a voltagem com a mesma velocidade de alimentação de eletrodo. Agora, a velocidade de alimentação de eletrodo é muito rápida para a baixa voltagem selecionada. O calor do arco não é suficiente para fundir o eletrodo. O resultado é um arco curto onde o arame toca o material de base. A tocha de soldagem tende a se levantar. O calor não funde a junta corretamente. O cordão de solda não se esparrama formando um volume convexo, com má penetração. Para voltarmos à zona de trabalho, reduzimos a velocidade de eletrodo. O ponto de trabalho fica assim a um nível mais baixo do que antes. O arco fica estabilizado, porém a transferência de calor é mais baixa. Temos um cordão de solda desigual e muito alto. A penetração é inadequada. Para encontrar um ponto de trabalho correto, é preciso subir a voltagem e a corrente ao mesmo tempo. Resumindo, podemos constatar que o ponto de trabalho, ou seja, a voltagem e a velocidade de alimentação do eletrodo, deve satisfazer duas condições: estar na zona de trabalho para a perfeita combinação do gás de proteção com o eletrodo, e estar em um nível onde a transferência do calor seja correta com relação à peça a ser soldada.
Em muitas máquinas de solda, existe, além da alimentação do eletrodo e o ajuste da voltagem, a possibilidade de variar a indutância. Considera-se indutância uma resistência interior da máquina de solda. Pode-se dizer que a indutância influencia o arco da seguinte maneira. Se a indutância é alta, o arco fica mais quente. As gotas transferidas são maiores e com menor frequência. Se a indutância for baixa, o arco é mais frio, com maior número de gotas pequenas. Como ponto de partida, pode-se ajustar a indutância no meio da faixa de regulagem. Até agora, falamos somente de soldagem com um arco que produz curtos-circuitos, o mais comum em soldagem MIG. Se aumentarmos a voltagem e a velocidade de alimentação do eletrodo, além de um certo limite, os curtos-circuitos cessarão e o arame será transferido ao material de base em gotas finas. Este é o arco spray. Para este tipo de transferência, é preciso empregar um gás de proteção rico em argônio. A zona de trabalho do arco spray fica acima da do arco de curto-circuito. Porém, em geral, o mesmo princípio se aplica. Devemos permanecer na zona de trabalho correta com um correto fornecimento térmico. O arco spray proporciona uma grande poça de fusão quente e fluida e assim ele é aplicado somente em materiais grossos e na posição horizontal. O alumínio é uma exceção. Por ser um bom condutor de calor, pode ser soldado em qualquer posição. O desenvolvimento dos novos gases de proteção permite obter melhores resultados e maior economia na soldagem. Vamos estudar as influências do gás de proteção no arco e no resultado da soldagem. Já mencionamos que a zona de trabalho no diagrama de voltagem e sua amplitude dependem, entre outras coisas, do gás de proteção usado. Aqui usamos H-Mix, uma mistura, 80% de argônio e 20% de dióxido de carbono. O H-Mix é o mais tolerante entre os gases de proteção. Assim, a zona de trabalho é maior, facilitando o ajuste dos parâmetros de soldagem. O uso de H-Mix como gás de proteção proporciona um arco estável. A transferência das gotas é contínua, sem interrupções ou respingos. Vamos ver o que se passa se mudarmos o gás de proteção. Empregamos o dióxido de carbono, mantendo os mesmos valores. O arco se torna curto e instável. Se aumentarmos a tensão em alguns volts, obtemos um arco mais ou menos estável. Nunca se pode obter um arco spray com dióxido de carbono, que só pode ser usado para soldagem com arco de curto-circuito. A zona reduzida de trabalho do dióxido de carbono o faz mais sensível às variações de tensão e à velocidade de alimentação do eletrodo, dificultando o ajustamento do equipamento. Comparando a zona de trabalho do dióxido de carbono com a do H-Mix, vemos que esta última necessita de 2 a 3 volts mais. Na zona de trabalho do dióxido de carbono, o ponto de trabalho correto terá uma tensão baixa. Na zona do H-Mix, a alimentação do eletrodo será mais rápida. Isto significa que com H-Mix podemos soldar mais rápido e assim reduzir gastos. Falamos sobre a teoria de ajustes dos equipamentos MIG-MAG. Agora, vamos fazer o resumo dos pontos mais importantes. Quando ajustamos a voltagem e a velocidade de alimentação do eletrodo, obtemos um ponto de trabalho. A relação correta entre a voltagem e a velocidade de alimentação do eletrodo é determinada pelo gás de proteção e pelo tipo de eletrodo. A zona de trabalho é a zona onde o arco queima de forma estável. Cada combinação de gás de proteção com o eletrodo tem uma zona de trabalho específica. Por exemplo, o H-Mix fornece zonas de trabalho ampla, o dióxido de carbono, ao contrário, zona restrita. Se o ponto de trabalho ficar fora da zona de trabalho, o arco obtido produz uma solda defeituosa.
A posição do ponto de trabalho na zona de trabalho é definida pelo material de base e sua espessura, pelo tipo de junta, pelo diâmetro do eletrodo, pelo gás de proteção usado e pela posição da soldagem. Para saber, na prática, em que zona de trabalho nos encontramos, devemos observar a formação do arco, o ruído e o resultado da soldagem. Se o cordão for baixo com mordeduras, é porque aplicamos uma voltagem muito alta com relação à velocidade de alimentação do eletrodo. Se, ao contrário, obtermos um cordão de solda alto, é porque empregamos uma voltagem muito baixa com relação à velocidade de alimentação do eletrodo. Assim deve ser o resultado de uma soldagem perfeita. Uma mistura de gás do tipo Aga-Mix fornece resultados perfeitos e ainda aumenta a velocidade de soldagem. Desta maneira, obtemos vantagens na técnica de produção e uma boa economia na soldagem. Acreditamos que esta apresentação explica a importância dos ajustes corretos do seu equipamento MIG. Nas corridas de Fórmula 1, a capacidade humana, a qualidade técnica, a segurança são requerimentos básicos que definem o vencedor, o número 1. A indústria também está envolvida em uma competição muito forte. É preciso vencer, ser o número 1. Vencer as barreiras exige rentabilidade, qualidade, ambiente de trabalho. Este filme foi feito para mostrar como um gás de proteção pode fazê-lo estar sempre na frente. O gás se chama Aga-Mix. Aga-Mix tem as qualidades para ajudá-la a vencer a competição industrial do futuro. Ser o número 1. Constantemente, a indústria deve melhorar a rentabilidade, qualidade e o meio ambiente. Isso exige investimento de recursos na pesquisa. Nos laboratórios de pesquisa da AGA, são desenvolvidos constantemente gases de proteção cada vez mais aperfeiçoados. O processo de soldagem é estudado minuciosamente. Avança-se mais no estudo dos complicados fatores influenciados, sobretudo, pelo gás de proteção. As pesquisas feitas aqui deram como resultado uma nova série de gases de proteção, que tem o nome de Aga-Mix. Como Aga-Mix pode oferecer melhor rentabilidade? Uma das muitas respostas é a maior velocidade de solda. Aga-Mix é um gás de proteção que permite soldar mais rapidamente, poupando o tempo de ajustes do equipamento. Um tempo reduzido para ajuste da máquina é economia. O diagrama de soldagem mostra o que ocorre quando fazemos o ajuste da voltagem e da velocidade de alimentação do arame. Esta é a zona de trabalho com Aga-Mix que devemos guardar para obter um bom resultado da soldagem. E esta zona de trabalho, consideravelmente menor, é a de dióxido de carbono.
Na prática, a zona maior de trabalho do H-Mix permite fácil e rapidamente encontrar o ponto onde o arco estável se estabelece. Com o H-Mix, ganha-se uma redução do tempo de ajuste da máquina e uma maior velocidade na soldagem. Experiências em indústrias mostram que, com os gases de proteção H-Mix, a velocidade de soldagem aumenta normalmente entre 20% a 40%. Estas fotografias, tiradas com uma câmara de alta velocidade nos laboratórios da AGA, mostram a soldagem com dióxido de carbono. A transferência das gotas é irregular e as gotas grandes se desviam da poça de fusão. O que vemos é chamado comumente de respingos. Respingos exigem um demorado e caro trabalho de acabamento. Por outro lado, os respingos são uma fonte de corrosão e, além disso, dão má aparência ao produto acabado. Uma transferência regular e com gotas menores é obtida quando se utiliza H-Mix como gás de proteção. A soldagem fica praticamente sem respingos. Não é preciso operação de limpeza. H-Mix não produz nenhum respingo e assim podemos fazer uma soldagem automática sem interrupções para a limpeza dos bocais. H-Mix poupa um tempo valioso. Comparado com o dióxido de carbono, H-Mix produz um cordão de soldagem liso. O consumo de arame de solda é muito reduzido. O que representa tudo isso para a rentabilidade? Vamos comparar os custos de uma soldagem comum com H-Mix com os custos de uma soldagem antigamente usada, com o dióxido de carbono. Vamos observar, inicialmente, que os custos do H-Mix, na sua quase totalidade composto de gás argônio, são maiores do que os do dióxido de carbono. Com os custos de material de adição, o dióxido de carbono consome mais arame de solda. O custo é maior. Já neste ponto, H-Mix é mais barato do que o dióxido de carbono. Avaliando os custos de mão de obra, as diferenças são ainda maiores. A alta velocidade de soldagem do H-Mix significa redução do tempo e, consequentemente, menores custos. É evidente, então, que o H-Mix proporciona mais rentabilidade. H-Mix não dá apenas vantagens econômicas, ele também aumenta a qualidade da soldagem. As construções de responsabilidade exigem soldagens resistentes, de alta confiabilidade. Com H-Mix, a resistência da soldagem foi melhorada graças à menor combustão dos materiais que compõem a liga do aço. Na fabricação dos aços, são acrescentados elementos de liga para aumentar a resistência do produto final. Na soldagem, se produz sempre uma certa combustão dos elementos de liga. O dióxido de carbono, gás altamente ativo, queima uma parte desses elementos, prejudicando assim a resistência da solda.
Com o gás H-Mix, composto sobretudo de argônio, esta queima é menor e a soldagem mais resistente. Outra característica de H-Mix é a alta frequência de curtos-circuitos. As gotas são transferidas rápida e seguramente para a poça de fusão. Na prática, isto significa uma menor transferência de calor à peça, evitando deformações. Os riscos de perfuração na soldagem são menores, e isto é muito importante na soldagem de chapas finas e nas soldagens em vertical ascendente. A transferência regular da gota produz um cordão de solda regular, de bom acabamento. O produto final é sempre de alta qualidade. Com H-Mix, melhoramos também o ambiente de trabalho. O desenvolvimento da indústria não significa apenas melhor qualidade e maior rentabilidade. Compreendendo os problemas de poluição, exigimos condições melhores no ambiente de trabalho. O forte efeito oxidante do dióxido de carbono produz fumos constituídos de partículas sólidas e de resultantes da oxidação. Com H-Mix, os fumos ficam reduzidos à metade, comparados com os do dióxido de carbono. Isso significa muito para o soldador. Combinando os fatores rentabilidade, qualidade e melhoria do ambiente de trabalho, podemos concluir hoje que cada vez mais as indústrias dão preferência ao H-Mix. Na Volvo PM, em Braus, são fabricados componentes para caminhões pesados, que devem suportar grandes cargas e exigem soldagens de primeira categoria. H-Mix entra nessa fabricação. Em setores onde a concorrência é forte, a racionalização da produção é imperativa. Na fábrica de bicicletas Helkama, na Finlândia, foi introduzido nos anos 60 o gás H-Mix para soldagens manual e automática. Aumentar a produtividade, melhorando a qualidade e o ambiente de trabalho, foram os objetivos desta indústria.